Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, desta vez para falar da geopolítica, uma temática extremamente interessante. Geopolítica, geografia política e os conflitos internacionais. Como entender isso? Estamos aqui para discutir essa temática tomando por base o passo a passo da evolução dessa ciência. Primeiro aspecto importante a discutir com vocês: a geopolítica e os conflitos internacionais. O que você deve atentar quando você estiver analisando um exercício? Primeiro aspecto: qual é o tipo de disputa? Vamos identificar que disputa é essa. Tem caráter econômico, político, cultural? O que se envolve nessa disputa? Quais são os atores dessa disputa? Os atores principais, os atores secundários? Como isso funciona? Como entender essa disputa, as razões, os motivos, o instrumental, quais são os meios utilizados, quais são as causas e os efeitos desta questão geopolítica. Buscamos sempre identificar quais são aqueles países que exercem o papel de atores centrais, determinantes do conflito, e aqueles que são manipulados conforme os interesses das potências centrais. Esses pontos são essenciais. Logo depois, o que você deve atentar? Quais são os motivos, os fatores motivadores dos conflitos? Em geral, nós temos vários, como por exemplo, são reivindicações de cunho nacionalista? Existe disputa por fronteiras? Essas fronteiras são fronteiras litigiosas? O país apresenta um cenário de instabilidade? Qual instabilidade? Ela é política? Ela é econômica? É uma área que existe um interesse em se promover uma influência? Qual seria o tipo de influência? Como pano de fundo, temos questões ligadas à religião? O que está por trás? O islamismo, o catolicismo, o cristianismo ortodoxo, o judaísmo? Seria o caso, por exemplo, de questões que envolvem o Oriente Médio. Ou os fatores que determinam o conflito são de cunho socioeconômico. Quais são as ações adotadas? São ações terroristas? Não são ações terroristas? Como devemos analisar? O uso do potencial bélico envolve potências beligerantes ou não? Todas essas questões são cruciais para você entender as razões que levam os países aos conflitos. Secundariamente, vamos interpretar quais são os efeitos: eliminação de vidas. O que eu tenho? Danos econômicos? Ou ainda desequilíbrios acentuados de infraestrutura? Ou ainda a destruição cultural? Qual foi um caso recente? Os conflitos no Oriente Médio, com a dinâmica de expansão do Estado Islâmico, onde monumentos culturais eram constantemente atacados e destruídos. O que isso gera? Medo? Fome? O que eu tenho? Pessoas que se espalham pelo mundo na condição de refugiados. O aumento do número de pessoas na condição de refugiados, de imigrantes, uma imigração forçada, o crescimento do número de órfãos. Isso nos leva a uma ideia de quê? Uma ideia de catástrofe humanitária, como verificamos nos últimos anos no conflito na Síria. E, por consequência, são efeitos catastróficos que devemos atentar, pois os vestibulares estarão sempre trabalhando essas temáticas. Uma das grandes questões que marcou a chamada ordem bipolar foi a dinâmica do terror psicológico. Daí surge, a partir de um determinado contexto histórico, a ideia de se promover o controle das armas nucleares. Surgem os tratados de não proliferação de armas nucleares, entre 1968, ratificados em 1970, quando temos 187 países compondo este tratado. Qual é a ideia? Os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são os primeiros a garantirem a não proliferação desta dinâmica de investimento e, por consequência, inibir tal processo. Em 2003, um tema assustou o mundo: a retirada da Coreia do Norte deste tratado, o que ainda gera problema no âmbito mundial. O que é um aspecto muito importante? Alguns países periféricos, tais como Índia, Paquistão, Israel, Coreia do Norte, não faziam parte do tratado até 2010. Em 2010, esses países entram e tal processo é minimizado. Porém, recentemente,
a Coreia do Norte assustou o mundo ao voltar a investir nesse setor. Então esse é um tema sempre preocupante. Mas como fica o Brasil em relação a essa temática? Primeiro ponto importante: o Brasil é um país muito ativo nas conferências que fazem análise sobre os tratados sobre não proliferação de armas nucleares. Essa é uma agenda nova que o Brasil, ao lado de outros emergentes como a África do Sul, Egito, Irlanda, México e Nova Zelândia, colocam como prioritário para a manutenção da paz mundial. O país é parte de tratados importantes, como o Tratado de Tlatelolco, de 1967. Assim, o Brasil é considerado um dos precursores na política de desarmamento internacional, antes mesmo dos países centrais. E assim sendo, temos a proibição completa de testes nucleares no nosso país. E ainda, o Brasil, na sua dinâmica de atuação geopolítica, é um dos líderes na América Latina dentro da OPANOL, o Organismo para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe. Desse modo, a América Latina foi uma das primeiras regiões do mundo a ter totalmente livre de qualquer ação com fins militares com testes nucleares, desde 1967. Veja que a atuação geopolítica nesse cenário do Brasil é extremamente importante, embora muitas vezes as pessoas pensem que o Brasil não tem uma sua atuação ou uma ingerência expressiva nesse cenário, o que não é verdadeiro. A própria Constituição brasileira, ela ratifica que os investimentos para fins militares não são permitidos no Brasil. O investimento é estritamente para fins pacíficos, como é determinado pelo artigo 21 da Constituição de 1988. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. E ainda mais, sofremos vamos dizer assim, a fiscalização, a ingerência da Agência Internacional de Energia Atômica, que tem o papel de fiscalizar, junto com órgãos latinos, a dinâmica de investimento nesse setor. Desta forma, não devemos esquecer que o investimento no setor, apesar de ser muitas vezes para fins militares, é essencial para fins sociais, principalmente no que tange à medicina nuclear. Portanto, o investimento nuclear é crucial para o desenvolvimento das nações e tem objetivos sociais. E o Brasil é um dos grandes defensores dessa lógica de investimento. Para saber mais sobre a temática geopolítica, nos acompanhe. Temas interessantes serão tratados com você. Grande abraço e até lá!